vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre algumas obrigatoriedades que a gente tem, né? Algumas obrigações que nós vamos tratar, principalmente sobre o fim do SAT e as mudanças sobre a NFC, tá? Sou Leonardo Schonwald, estou aqui pela Brasel São Paulo como executivo, para a gente poder falar um pouquinho a respeito disso, né? Quais são as motivações, trazendo aqui para o nosso bate-papo o Matheus, né, que trabalha nessa questão de tecnologia, que faz algumas mudanças a respeito do SAT. Vou pedir para você se apresentar, Matheus, e na sequência a gente fala um pouquinho do Garberini. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Matheus Larraburi, diretor de fabricantes na FRAC, que é a Associação de Fabricantes de Automação Comercial, e também head de varejo na Gertec, que é fabricante de equipamentos de pagamento e de automação comercial. Bacana, Matheus. Convido e já agradeço antecipadamente o Garbellini, parceiro nosso aqui da Brasel. O Garbellini se apresenta aqui, fala um pouquinho aí. Legal. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Luiz Garbellini, então o nome está embaixo aí no label. Eu sou vice-presidente da AFRAC, a entidade que o Matheus citou. A AFRAC congrega todo o ecossistema de automação comercial no Brasil, tá? Então, é uma entidade parceira da, da Brasel, inclusive na UNEX. A gente está sempre junto nos temas polêmicos e não polêmicos, e eu sou também sócio-diretor da PDV Legal, que é uma empresa que desenvolve software para bares e restaurantes e afins. Por que Bacana, que muito nós estamos... Só obrigado. uma explicação, tá? Na FRAC, todo mundo da FRAC é um associado, ou seja, ele produz alguma coisa para automação comercial, tá? Então a gente obrigatoriamente está vinculado a alguma vertical lá dentro da entidade, tá bom? Perfeito. Nosso objetivo hoje é a gente falar um pouquinho a respeito dessas mudanças, né? A respeito que tem vindo, inclusive com a questão da reforma tributária, né? Quais são os impactos, aquilo que acontece. Então, a gente tem aqui algumas responsabilidades para a gente poder cumprir. Então, para a gente poder começar e falar, né? Acho que principalmente a gente tem a questão acho que a partir de janeiro, né? A gente tem essa mudança. Então, para a gente poder tratar, né? Então, gostaria de ouvir aqui um pouquinho de vocês a respeito desse processo, né? Como que ele se iniciou. Vamos lá, Matheus. Sim, posso comentar um pouquinho. Bom, especificamente no tema do dia aqui, né, o final da existência do SAT e também do MFE, o SAT em São Paulo, que é o Sistema Autenticador Transmissor, responsável por, até então, produzir os documentos fiscais dentro de um varejo, né, no momento de uma venda, e o MFE, que é o similar ao SAT, né, mas utilizado no Ceará. Lá ele ganhou esse outro nome, mas que cumpre as mesmas funções, é muito similar até fisicamente o equipamento, né? Então, esses equipamentos eles foram definidos e exigidos pelos fiscos desses dois estados por muitos anos. É, Eles cumpriram seu ciclo de vida. A gente vai comentar um pouco mais, eu não vou falar tudo aqui nessa primeira fala, a gente vai comentar um pouco mais como foi esse ciclo de vida. Mas o fato é que esse ciclo de vida chega ao fim, né? Agora, no final de 2025, 2026 entrando a nota eletrônica, como todos vocês já devem estar atentos e acompanhando. Então, a ideia é comentar um pouco hoje sobre essa transição, as obrigatoriedades que precisam ser cumpridas a partir de então, e o que já não deve mais ser praticado, que é propriamente aí o uso do SAT a partir de janeiro de 26, né? Então, esse é o resuminho para servir de gancho aí para a gente ir agora destrinchando cada etapa dessa, que todo mundo aí no varejo já ou se adaptou ou está se adaptando nessa reta final, porque agora já estamos em 2026 praticamente, né? Falta muito pouco tempo para todo mundo estar 100% adequado aí para esse novo momento. E o grande motivador disso, né, para ir no ponto que o Leonardo comentou, né, é a reforma fiscal tributária, que por uma mudança no documento de registro dessa nota, em função dos novos tributos,
as duas secretarias, né, de São Paulo e do Ceará optaram por seguir com um único modelo e assim concentrar os esforços da reforma na nota fiscal eletrônica de consumidor, e aí abrindo mão do cupom do SAT, que é o SAT CFE, e assim tendo um trabalho só e a unificação nacional de um único documento para o varejo. Então essa foi a grande motivação que levou aí os fiscos optarem pelo final de vida do SAT e do MFE que a gente está tratando, né? Bacana. Gabeline, tem algum complemento, alguma coisa que você gostaria de colocar de consideração? Não, o Matheus cobriu completamente aí o cenário, o porquê do SAT não ser mais aceito, né? É tecnológico, ele não poderia ser ajustado para atender a reforma tributária. Fazer isso geraria um custo exorbitante para todo mundo, Estado, o contribuinte, usuário final. Então, e outra, ele traz uma coisa que a AFRAC vem brigando há décadas, que é ter um modelo único Brasil, né? Então, um modelo único de documento, junto com uma reforma tributária que também unifica tributos, né? A gente começa a ter um caminho positivo para um país mais fácil de se trabalhar, mais fácil de se pagar imposto, mais fácil de se oferir tudo que aquilo que a gente vende no final do dia. Então, vai gerar alguma dor, algum barulho, né? Mas vai balançar um pouquinho, mas tenho certeza que o resultado final vai ser um país melhor para se trabalhar. Bacana. Acho que uma das coisas que é importante é explicar, né, essa questão da EMC, né, que é um documento hoje, a ideia é que ele seja totalmente digital, né, utilizado em vendas presenciais e através do delivery, por exemplo, né. E tem questões também a respeito de hardware, né, que acho que tem algumas tecnologias que estão sendo descontinuadas, certo, Matheus? Pode falar um pouquinho a respeito disso? Sim. Pois bem, o SAT, né, que é o equipamento que está sendo descontinuado, ele é um hardware, ele já produzia um documento eletrônico, né, que é o SAT CFE. Esse documento, ele era gerado pelo hardware até então, nessa tecnologia que a gente vinha utilizando já há alguns anos. A nota eletrônica não é nenhuma novidade, nem mesmo em São Paulo, né? Ela já era regulamentada, muito utilizada por muitos varejistas, talvez muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui nesse papo, inclusive, mas era de maneira híbrida muitas vezes, né? O estabelecimento ele tinha que ter um SAT, ainda que ele optasse por usar a nota eletrônica. Então a gente já vinha num processo de ajuste gradativo para ter esse documento 100% no digital. E aí, por que que eu estou chamando ele de 100% digital? Porque apesar do SAT gerar um documento digital também, porque fiscalmente falando, ele gerava um documento digital e esse tinha validade jurídica, mas ele era originado em um hardware, né? Que é o SAT. Então, é esse equipamento que está sendo descontinuado. Os documentos em si são bem similares, não idênticos, mas similares, cumpriam o mesmo papel, né? E daí, com o advento aí da reforma, foi o que eu comentei, foi optado por seguir só com um dos dois, né? E por que a nota fiscal eletrônica? Porque é um documento que permite mais versatilidade na implementação das arquiteturas de PDV, de frente de caixa, né? De solução de automação comercial, já que não exige a caixinha do SAT. Então pensa que fica uma arquitetura menos dependente de ter uma conversa, né, uma conexão com esse equipamento, que era estritamente por porta USB. Então, se você tinha uma solução com mobilidade, não tinha tanta facilidade de implementar. Era possível, mas não tão trivial. Na nota fiscal eletrônica de consumidor, por ser um documento 100% digital, você tem uma versatilidade total de implementação de arquiteturas, né? Então, já estou até falando um pouco aí dos benefícios que a nota fiscal eletrônica traz. Então, a descontinuidade fica em cima desse hardware, essa caixinha, que é o SAT, que pode ser usado até o dia 31 de dezembro, né? E a partir do dia 1º de janeiro, ele não deve mais ser usado para emitir documentos fiscais. Então, é isso que todo mundo precisa ficar bem atento, porque esses documentos já não terão validade mais mediante a Secretaria de Fazenda, da Fazenda, vai ser só nota eletrônica a partir de então, né? E esse equipamento, esse hardware, uma vez não sendo mais utilizado, aquele varejista que se adequou à nota fiscal eletrônica do consumidor, simplesmente vai guardar aquele equipamento, talvez para um arquivamento, se ele assim desejar, mas ele deixa de ter
uma utilidade, né? É um equipamento que fica obsoleto e acaba ficando ali guardado, não precisa nem estar presente mais no ponto de venda, né? Eu queria É, só complementar o que o Matheus falou, quando ele diz que amplia muito a, a forma como se pode trabalhar no ponto de venda, né? Assim, se eu fosse ser simplista, né? Se eu conseguir vender e emitir documento num celular ou num computador muito poderoso, passando por toda a gama de equipamentos possíveis que você possa ter, totens, tablets, maquininhas de cartão que são o Smart POS hoje, que já vem com o sistema embarcado. Então você ganha muita agilidade, né? No caso dos restaurantes, o garçom com uma maquininha com o sistema embarcado, a nota fiscal sai por ali mesmo, naturalmente, tá? Com o SAT você tinha que ter todo um rebuscamento, o fabricante do software tinha que tratar isso através de um servidor, então você tinha uma estrutura um pouquinho mais pesada para fazê-lo. E uma coisa importante é que, embora a data limite seja 31 de dezembro para tirar o SAT e colocar a NFC, não se precisa esperar que isso aconteça, tá? Qualquer um de vocês já pode ir implementando agora e entendendo que está pronto, já desliga, já testa, para não ter uma surpresa, até porque dia 1º de janeiro talvez você não tenha equipes de já está tecnologia para valendo, dar né? suporte, né? Todo mundo vai estar, entre aspas, nos restaurantes testando, né? Então, vocês vão, talvez, assim, o suporte do teu fornecedor de software, talvez ele seja só em plantão. Então, tentem antecipar tudo isso, não deixar para a última hora, porque tem uma coisa, isso é muito relevante, tá? O SAT não vai deixar de funcionar no primeiro momento, ele vai continuar funcionando. Então, se você chegar dia 1º, abrir o restaurante e fizer uma venda com o SAT, ele vai emitir um documento. Só que esse documento não tem validade fiscal mais. Ele é um documento nulo. Então, você está achando que está gerando um documento fiscal válido, mas ele não vale. Então, você está, na verdade, criando um passivo fiscal. Tá? Por que ele não vai desligar? Por uma característica do equipamento. Ele foi projetado para funcionar durante um tempo sem internet, por exemplo. Tá? Ele foi projetado para funcionar 10 dias sem internet. Então, e acumulava os cupons e depois enviava para a Cefaz. Então, esse é um item muito relevante, porque vai dar a falsa sensação de que nada mudou. Mas, na prática, aquele documento, que parece um documento fiscal, é um papel como outro qualquer, não tem validade. Tá? É um período de transição, né? A gente vai estar no processo de transição. Ô Luiz, se você puder me ajudar aqui, a gente tem uma etapa de imigração, né? Como é que funcionaria isso? A gente pensando nos bares e restaurantes. Bom, acho que a primeira coisa é perguntar para o seu fornecedor de software, né, se ele está adaptado. Dificilmente ele não estaria, porque em todo o resto do país se usa a NFC e a NFC em São Paulo também já era possível de ser usado há muito tempo. Então, a gente entende dos nossos colegas lá na FRAC, nós somos quase 200 software houses lá na FRAC, e as software houses que dão cobertura de quase 90% do mercado, todo mundo está adaptado para funcionar com NFC, Brasil É, afora, e é a mesma coisa aqui, né? inclusive Ah, São Paulo, né? Então, aqueles que inclusive atendem São fora Paulo. de São Paulo, então já teoricamente já estão aptos a trabalhar, tendo uma necessidade de migração e de mudança aí de tecnologia, certo? Exatamente. Então, primeira coisa, pergunta para o seu fornecedor: ó, vai acabar o SAT, nós estamos, você está pronto? Eu vou ter algum tipo de inconveniente na troca? Não. Segundo, tem todo um procedimento para se conseguir emitir uma NFC. Eu acho que todos receberam a cartilha, já foi disponibilizada, Leonardo, para o Não, a pessoal? gente vai sair com a cartilha daqui para todo mundo poder ter acesso, ter o material e servir de base de consulta. Então, se puder explicar um pouquinho aqui rapidamente, agradeço. É, bom, será que não era legal a gente ir mostrando na cartilha? Porque eu acho que aí o pessoal já vai vendo e vai entendendo. Poderíamos compartilhar? E- Vamos lá, peraí. Porque só falando, às vezes, não gera a comunicação necessária, né? Do ponto de vista Vou do colocar na tela. cliente, né, é muito sutil a mudança, né? Porque vocês vão É, ver lá, é um detalhe que aparece no espelho do comprovante de venda, né?
as mudanças são fortes mesmo no sistema de gestão, né, na hora de emitir o documento. Mas para o cliente Isso. final ou para o garçom ali é um detalhe, por isso que é bom mesmo ver o desenho aí. A questão visual, né, na hora que a gente É, apresenta para as pessoas. Então, contextualizando para todos, a ideia é que saia uma cartilha informativa para todos os associados e não associados, todas as pessoas do setor, para que elas possam consultar e entender um pouquinho mais a respeito dessa mudança. Então, foi produzido esse material, né, em várias partes, inclusive com a FRAC, o pessoal da NK, que é a contabilidade que atende aqui a Brasel, para que a gente pudesse trazer isso a conhecimento do público de forma geral. Enquanto o time está abrindo aqui para a gente, deixa eu trazer mais algumas questões aqui, a gente vai evoluindo, que a gente tem uma etapa também que é de credenciamento, né? Então, Isso. tem uma etapa relevante aí que, nessa etapa, acho que é importante os estabelecimentos procurarem seus respectivos contadores. Confere? Sim, é isso que ele tem que fazer. O contador é quem vai dar o apoio, inclusive tem alguns passos ali que o contador é quem faz, né? Então, é importante você já contatá-lo. É, é, Nós estamos passando por um processo de reforma tributária. Os contadores estão bastante requisitados. Tarefados. Então, se antecipem aí, porque às vezes ele pode falar para você que está com a agenda cheia. Tá? Eu sei A porque gente tem. clientes nossos tiveram esse tipo de problema, né? O contador já falou, cara, não consigo te atender hoje nem amanhã, só depois da manhã. Né? Então, tentem entender isso aí. nessa linha, se me permitem adicionar um comentário, o Garbellini comentou um pouquinho antes aí, né? Se antecipe, não esperem o dia 31 de dezembro para buscar essa migração. E se antecipar, eu acho que é um pouco que resta dessa semana, no começo da próxima, porque a gente sabe também que em seguida vem períodos festivos, né? Que todos vocês querem estar em funcionamento pleno, né? Que é Natal, todas as confraternizações que ocorrem, depois a virada do ano. E é um setor muito requisitado nessa época, né? Então, o ideal seria que a maior parte já tivesse com isso encaminhado. Talvez já até estejam, né? Não sei se tem uma estatística aqui, se consegue Exatamente. perguntar Alguns. isso aqui, mas seria legal saber. Então, assim, Matheus, tem um. alguns colegas. A Uhum. gente tem alguns colegas aqui que, de fato, já migraram, né? A gente já sabe que migraram seus respectivos as software houses, né? E os contadores já fizeram as migrações. Então, a gente tem justamente discutido um pouquinho sobre isso, né? De trazer a conhecimento do público, como que a gente identifica essa etapa. Então, a gente tem isso dentro do informativo da cartilha, para a pessoa saber se ela está ou não adequada. E a gente trouxe também a conhecimento de como que elas devem buscar esse tipo de informação caso elas não estejam. Então, um pouco da Então, assim, cartilha acho que vem com esse objeto, já está na tela aí, tá? Perdão, falei por cima aí. O recadinho que eu queria dar é só esse, então, com essa minha fala, né? Então, assim, quem já está se adequando, ótimo, vamos tirar as dúvidas hoje aqui para ter segurança de que está tudo no caminho certo. E para quem ainda não começou, minha sugestão é assim, corre, porque falta pouco tempo, né? E eu acho que ninguém quer ficar fim de ano aí tendo que resolver essas questões ao invés de vender, né? E muito menos no início do ano para ter algum problema na emissão dos documentos. Tá. Na página da cartilha aí a gente tem algumas informações básicas, né, que a gente traz para as pessoas. Então, se quiser pode passar para mim. A gente tem aqui uma parte introdutória, né, que explica um pouquinho a respeito das iniciativas. Então, traz a questão da invalidade a partir do dia primeiro, né? Logo na sequência, a gente vem aqui a questão da identificação do que é a NFC. Então, a gente trouxe aqui algumas informações. Basicamente, ela tem um descritivo ali na parte superior, né, logo abaixo do endereço ali, é o destaque para a DANF, a questão do QR Code lá na parte de baixo. E aí a gente faz logo na sequência, a gente faz um comparativo a respeito do produto, tá? Da documentação, perdão. Tá? Então, isso acaba sendo explicado. Só vamos navegar um pouquinho a respeito desse documento para a gente ter uma visão geral aqui para todos, mas ele estará disponível no Instagram da Brasel, né? Quem não estiver seguindo o @BraselSP, a gente tem lá no perfil da Bia um link que vocês terão acesso a esse documento, né? Naturalmente aí na questão das redes sociais. Tá? Então, vamos lá para a página 6, que tem aqui o destaque aí a respeito das diferenças, né? Do cupom fiscal para uma NFC. Então, traz o destaque aí a respeito
da documentação é uma das primeiras formas que a gente tem aí de identificar se a gente está ou não adequado, né? Naturalmente, buscar a software house e o contador, também isso acaba fazendo parte aqui. Garbellini, tem uma consideração a respeito? Não, não, tá perfeito. Então, como eu disse, o documento está muito bem feito. Sigam ele como padrão, porque vocês vão conseguir chegar no final do outro lado da piscina, tá? Tranquilo. Bacana. A gente tem na sequência aqui, a gente tem algumas questões, e eu já vou passar uma etapa aqui dos requisitos de emissão, que é a questão do credenciamento, né? Então, o que que a gente precisa para emitir uma NFC? Consegue me ajudar nesse processo? Sim, Hoje, sim, sim. Vamos lá. vamos lá, Garbellini, conta um pouquinho para mim. Primeira coisa, o contribuinte, né, o dono do estabelecimento, tal, tem que se cadastrar na Cefaz. É tudo digital, não precisa nenhuma repartição, é tudo pelo site da Cefaz. Ele tem que fazer o cadastramento da empresa dele para que ele se habilite a emitir o documento fiscal, tá? É, eu vou pôr de lado aqui, porque a tela está pequena para mim, só se tem algum item relevante aqui. Não, simplesmente fazer o cadastramento mesmo, é super tranquilo, não tem muita, Eu não, não, posso não só não exige. complementar, Luiz? Oi, sim, por favor. Dois pontinhos importantes que eles precisam ter também, né? Claro, além da conexão com a internet, é que eles precisam ter um certificado digital, né? Padrão ICP Brasil, ou A1 ou A3. E uma questão importante que o CNPJ válido em inscrição estadual ativa, se ele tiver algum passivo pela emissão de documento fiscal inidôneo a partir do dia 1º, ele pode ter problema com a inscrição estadual e o CNPJ e ter problemas lá na frente. Então, é Bom, importante que ele antecipe agora para não ter esses problemas e não ter problema com o credenciamento lá na frente. Então, são só esses três passos. O credenciamento já está lá no site, né? uhum, Nessa cartilha tem, inclusive, um pouquinho mais lá para cima, tem o passo a passo certinho da área que ele precisa se credenciar, o tipo de certificado que ele precisa ter, quem ele precisa contatar, que é o software emissor. E tem também uma parte do CSC, que é o código de segurança, que ele também precisa ter, que é como se fosse uma chave, né? Um código de segurança que vai validar o documento fiscal dele. Esse código de segurança também ele consegue pelo próprio site da Cefaz. Tem lá também o passo a passo de como ele consegue, e isso ele consegue através do próprio contador dele. isso, se a gente puder passar Obrigado, para a doutora próxima Fernanda. página. Vamos lá. A doutora Fernanda é advogada nossa da FRAC lá, tá? E é especialista Perfeito. nesses temas também. Se a gente puder passar para outra Perfeito. Então, página, vamos lá. aí ela explicou, ó, aonde ir. Então tem um passo a passo de onde ir, né? E aí você vai seguindo, não, é só seguir, não precisa, não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Então, Tem toda a etapa de credenciamento, né, feito no uhum, site da Secretaria da Fazenda, faz lá a inscrição. Geralmente o contador, né, para muitos donos de bares e restaurantes, ele acaba assumindo essa responsabilidade em sim. fazer, né, porque ele já possui a questão do certificado A1, né, ou A3, por exemplo, que é um pouco característico nesse sentido. Mas é importante nós, enquanto donos de estabelecimentos, a gente conhecer um pouquinho dessa necessidade para saber se a gente está adequado e como é que isso foi formalizado para evitar uma possibilidade de perda de característica futura aqui, de algum tipo de perda. É não gerar um passivo, que o passivo pode travar o CNPJ dele, tá? Perfeito. Bom, passada a etapa de credenciamento que a gente tem, né, então, a questão dos certificados, questões das inscrições regulares, né, ter um CNPJ válido e a geração do CSC, que é esse código, a gente acaba falando um pouquinho de algumas necessidades que, do meu ponto de vista aqui, acho que acabam sendo importantes. E aí, Matheus, principalmente, me ajuda. Tem a questão de uma contingência, né, uma dúvida comum a respeito de internet, de infraestrutura aí. Acho que você consegue me ajudar a respeito. Eu vou. Sim, é um ponto muito importante. Eu vou fazer um pedaço aqui do raciocínio e depois eu vou passar a palavra para o Garbellini.
complementar do ponto de vista do software, né? Então, assim, a nota fiscal eletrônica de consumidor tem vantagens, mas nem tudo é só vantagem, né? O SAT tinha uma facilidade que ele entregava por ser um hardware, que era justamente as tratativas offline, porque como ele era, eu vou fazer analogia, né, com um mini cofre da Secretaria da Fazenda dentro do estabelecimento comercial, ele conseguia, mesmo desconectado da internet, tratar o tema fiscal, né? Então ele emitia um documento fiscal, ainda offline, e depois, quando ele encontrava uma conexão com a internet, ele transmitia esses documentos para o servidor da Secretaria da Fazenda, né? Com a nota fiscal eletrônica do consumidor, não é assim, né? Porque o documento ele passa a ser válido quando ele é assinado lá pelo fisco. Então, a contingência, ela vai ser emitida na loja, mas depois ela precisa ser registrada na Secretaria da Fazenda. E esse é um ponto que eu gostaria de alertar aqui, que para isso funcionar bem, para o lojista, para o dono do restaurante, não ter um problema de nota com duplicidade, algum número que saltou de uma nota para outra, porque concordam comigo que se essa é uma tratativa que vai ser feita pelo software, e eu posso ter muitos garçons atendendo ao mesmo tempo, fechando contas ao mesmo tempo, então eu preciso ter um software que funcione bem, né? E porque no fundo a responsabilidade disso é do lojista né, e não da software house. Claro que tem uma corresponsabilidade ali, tem o contrato do lojista com a software house, mas perante o fisco é o lojista. Então é necessário que se tenha um bom software, né, de um parceiro que você confia, que você tenha testado, validado, qualificado. Inclusive porque a esse software você entrega seu certificado digital para fazer a assinatura dos documentos. Então também aguarda desse certificado digital que no SAT ficava dentro dele e era um certificado fornecido lá pela Secretaria da Fazenda, diretamente no protocolo seguro para dentro do SAT, o lojista não tinha que cuidar desse certificado. Já com a nota eletrônica de consumidor é necessário, né? Porque esse certificado muitas vezes chega através de um arquivo que tem que depois ser carregado no software de ponto de venda que vai fazer depois a geração dos documentos fiscais. Então, o ponto aí que eu alerto mais uma vez é busque um software de um parceiro a quem você tenha certeza que vai confiar esse certificado digital e que vai ter um bom funcionamento da nota eletrônica para a emissão dos documentos da forma correta, que não vai te gerar um problema futuro de ter que tratar isso em paralelo com o fisco, de fazer correção, de sequência de nota, etc., que não é uma coisa, vai tomar um tempo desnecessário, né? E aí eu passo a palavra para o Garbellini, porque eu acho que ele vai saber detalhar um pouco mais isso também, com mais propriedade até do que eu. Legal. Eu só pediria para voltar um slide, por favor. Mais um. Legal. É, é, Volta mais um para mim, por favor, só. Eu não tenho. Não, pode avançar. Volta. Avança. Avança dois. Tá? Isso. Bom. Volta um. Contingência. A contingência offline. Tá? O que que é a contingência offline? É quando você não tem uma conexão de internet entre o restaurante e a Secretaria da Fazenda. Tá? Quando é que isso acontece? A internet caiu, houve uma latência, a Secretaria da Fazenda está fora do ar. Então, embora você tenha internet, o servidor da Secretaria da Fazenda está fora do ar. Isso acontece às vezes. Aliás, de vez em quando eles ficam o dia inteiro fora do ar, fazendo manutenção. Eles avisam antes, mas geralmente isso acontece aos domingos, porque eles acreditam, né, acreditam não, eles têm certeza que domingo tem menos estabelecimentos abertos. Agora, o restaurante é o dia que mais trabalha. Então, no caso do restaurante, isso é um pepino, né? Mas ok, não dá para agradar todo mundo. Então, o que que acontece nessa hora? Os sistemas, os softwares, né, do PDV, eles têm todo um tratamento para gerar o que a gente chama de contingência offline. Então, ele emite um pré-documento fiscal. Por que pré-documento? Porque ele não está autorizado. Ele foi gerado com numeração, tudo bonitinho. Para quem leva embora para casa, inclusive, é um documento fiscal. Mas a Cefaz não sabe que ele está emitido. Então, assim que a conexão se restabelece,
os sistemas precisam enviar esses arquivos para a Cefaz para ela dar uma carimbada, que ela diz, olha, ok, né, agora está emitido de fato, agora eu reconheço esse documento, está comigo. Então, é para se preocupar? Os bons fornecedores já fazem isso há década, então não é novidade. E fazem isso Brasil inteiro e São Paulo também, tá? Nem todo mundo usa SAT em São Paulo. O SAT já não é obrigatório de uso há pelo menos 2 anos, tá? Então, antes ele era obrigatório, há 2 anos já não era mais obrigatório. Então, muitos supermercados, muitas empresas, por exemplo, farmácias, tal, foram substituindo o SAT gradativamente e foram colocando NFCE por algumas vantagens, principalmente na questão de fazer toda a parte contábil deles lá. Tem algumas informações que a NFCE tem mais do que o SAT. Então, isso já existe, não é para se preocupar. Novamente, pergunta para o seu fornecedor de software. Você está preparado? Você faz contingência offline? Né? Faço. Legal, então vou ficar tranquilo. Então, caiu. Não se preocupe, vai continuar emitindo. Quando voltar à internet, quase todos os softwares que eu conheço resolvem automaticamente o problema. Precisa ficar atento? Precisa. Todo dia de manhã, alguém da área administrativa tem que ver se tem um documento preso para ser enviado, apertar um botão eventualmente, né? Com o SAT não precisava, ele fazia isso 100% das vezes. Na NFCE pode enroscar alguma coisa, então é uma preocupação. Outra coisa importante, o SAT, se você tinha um SAT só por loja, isso era possível através de um servidor, você tinha uma numeração de nota só, uma série, uma numeração sequencial. Quando você vai para a NFCE, você tem que colocar uma série para cada equipamento que vai emitir o documento fiscal. Então, você tem uma diferencial na maneira como você emite o documento. Então, o teu contador vai saber se virar com isso, mas é importante também. Os dois equipamentos não conseguem sair fazendo a mesma coisa, a não ser que o software trate, mas nem todos fazem isso, a maioria não faz. Tá? Então, esse é um item para ficar atento, mas também, softwares estão preparados para impedir que você faça vinculação da mesma série em dois equipamentos diferentes, tá legal? É, Perfeito. o EPEC vocês não vão usar, não vou nem falar aqui, está na cartilha, mas vocês não vão usar. Pode avançar Sim. mais um, por favor? Quando posso cancelar o NFC? O SAT também já era assim. 30 minutos após a emissão do documento, você pode ir lá e cancelar. Ah, mas passou de 30 minutos. Aí você, via a contabilidade, faz o cancelamento num outro formato através do contador. Tá? Não faz isso através da própria aplicação do próprio PDV. Posso emitir, posso usar carta de correção? Não. Posso emitir NFC pelo celular, tablet? Falei agora há pouco. Aumenta muito a quantidade de equipamentos que você pode trabalhar emitindo documento fiscal. Tá? Então, isso é um ponto positivo, já citado aí pelo Matheus. A Posso usar a gente vai mesma estar impressora do SAT? Diga. o Garbellini, é até importante isso, porque vai dar um pouco mais de mobilidade na operação dos restaurantes, né? Sim. Então, os equipamentos que geralmente a gente precisa trazer para o financeiro, né, para ele de repente fazer algum tipo de fechamento gerente, eles podem ser feitos individualmente, né, respectivamente em suas máquinas. Então, hoje a gente tem Isso. mais tecnologia empregada na ponta e é permitido um pouco mais de facilidade em algumas atividades no dia a dia. Pro restaurante, isso aí é um super ganho, tá? De produtividade. É um dos segmentos que mais ganha com essa mobilidade, é, não só da emissão, mas de ter um equipamento na mão de um garçom que ele faz tudo com aquele equipamento, né? Tira pedido, manda produção, fecha a conta e emite documento fiscal, sem precisar ir até um caixa, algum outro lugar para Exatamente. fazer essas coisas. Toda aquela retaguarda, às vezes, acaba ficando menos limitada. Queria até Isso ganha. aproveitar, tem uma questão a respeito das diferenças das impressoras, mas antes da gente dar sequência aqui, eu queria convidar o Paulo Eduardo Guimarães, que é vice-presidente institucional da FRAC, para fazer parte da nossa conversa. Né? Ele informou para a gente aqui que se atrasaria um pouquinho. Seja bem-vindo, Peguim, né, que é o apelido dele, para a gente poder conversar um pouquinho. Te dou a palavra aí. Obrigado. Boa tarde, pessoal.
Olha, é um prazer estar aqui e eu venho desse mundo, assim, eu, Matheus, Luiz, eu acho que de muitos anos. A gente trouxe para o Brasil a primeira impressora fiscal, depois essa impressora precisou ter dois rolos de papel, depois precisou ter um rolo carbonado, depois precisou ter uma memória fiscal, depois veio um SAT e a NFC. Então a gente acaba vivendo esse histórico e o setor de vocês, conforme vocês falaram aqui, é um setor dos mais sensíveis, é quase igual bilhetagem. Dependendo do momento, a dinâmica é rápida. Eu levantei a mão porque eu queria chamar a atenção de vocês. Quem usa o SAT vai usar NFC. Tem um momento delicado que vocês precisam se certificar muito bem quando for escolher a solução. Quando a rede funciona e a Cefaz funciona, maravilha, é o caminho feliz. Quando a Cefaz cai ou a internet cai, também não tem problema nenhum, porque o sistema vira para contingência e sai emitindo. Agora, o momento mais sensível é quando você tem instabilidade. Aí que, assim, se separa o joio do trigo e é bom você prestar bastante atenção, porque o mecanismo é assim: você emitiu uma nota na confiança que vai funcionar. Aí a Cefaz não respondeu. Você fala, pô, será que é a internet? O que que é? O cliente não pode ficar esperando. Então você já tem uma nota, por exemplo, 001 está lá emitida e você não sabe o final dela. Aí você pega em seguida, não, vou fazer em contingência. Agora eu vou emitir em contingência a 002. Então eu tenho, se de lá não funcionar mesmo, eu anulo o 001, só existe o 002. Agora suponha que daqui a uns minutinhos volta, você faz de novo com o 001 autorizada. Aí você tem duas notas autorizadas para a mesma venda, tem que dar uma tratativa. Então, no período de instabilidade, é onde você realmente avalia a solução que você tem de emissão de NFC. Eu só fiz esse parênteses aqui para quando vocês forem escolher as soluções, presta bastante atenção nessa questão da instabilidade. Tem solução que faz o cliente esperar 5 segundos. Se não retornou, ele já vira para contingência. Tem outras que é parametrizável. Você pode esperar 5, 10, 30 segundos. Ah, então, cada uma trata isso de um jeito. É o ponto que eu acho que vocês devem prestar atenção quando for adotar a solução, tá? Eu volto a palavra aí para o Leonardo, sigo aqui com vocês. Quando eu tiver alguma outra consideração importante, eu aviso. Perfeito, Peguinho. Muito obrigado pela participação aqui. A gente vinha discutindo um pouquinho a respeito desse procedimento final do SAT, né? O Matheus trouxe um pouco antes a respeito dos funcionamentos, daquele período de contingência, né? A respeito das validades dos cupons, né? Que poderiam ser emitidos até 31 de dezembro, considerando ainda um período de aproximadamente 10 dias que a gente teria a validade para esse período de transição. E aí a questão que o Garbellini trouxe foi, me corrijam aqui, que era a questão da validade legal, né, do ponto de vista jurídico, de como que isso funcionaria por esse período de transição que a gente vive. E aí foi destacada uma questão, que acho que o Matheus trouxe para nós, foi a desativação do SAT, né, para ter aquele período de reserva e de guarda dele, para que ele, de certa forma, tenha os dados da empresa, né, que fazia a emissão. Esse procedimento todo que a gente tá falando, como que funciona? Não sei se o Matheus consegue esclarecer um pouquinho, Sim, Pequim, Luiz, como é que a gente pode falar? certo. Vamos detalhar um pouquinho mais isso, né? Então, chegou dia 31, emiti meu último documento no SAT. Se esse SAT já fez, detalhe, né? Não precisa esperar o dia 31, o ideal é que não espere, mas vamos pegar aquele último estabelecimento que está fazendo suas adequações ali na virada do ano, por alguma questão ficou para a última hora. Dia 31, emiti meu último documento. Se o meu equipamento está conectado na internet e faz a transmissão desses documentos para a Cefaz, ele já sinaliza nos LEDs ali dele que ele conseguiu sincronizar e não tem nenhum documento pendente de envio.
né? Você tem isso ali, inclusive atrás do SAT tem uma etiqueta colada explicando o que que é cada LED. Na maioria dos SATs, se o seu não tiver, você pode procurar o manual do fabricante do seu SAT para garantir que ele sincronizou todos os documentos que ele gerou lá com a Secretaria da Fazenda. Se ele tiver nessa situação, ótimo, pode desligar ele, guardar numa gaveta e finalizado. Inclusive, você não tem obrigação de guardar esse SAT por um período específico, não existe nenhuma determinação desse tipo. Eu guardaria por um tempo, por garantia, né? Porque se eu preciso de fazer alguma verificação, mostrar alguma coisa, no caso de uma auditoria, qualquer coisa do tipo, meu contador pedir, eu tenho ele ali. Mas em teoria não precisa, porque se ele sincronizou todos os documentos, ele já até apagou de dentro da memória dele. Né? Porque o SAT é assim, uma vez que ele manda o documento e ele garante que está lá no servidor da secretaria, ele já apaga esse documento da memória interna. Mas de todo jeito, eu guardaria, apesar de não ser uma obrigação aí imposta pela secretaria, né? Agora, se eu, por uma impossibilidade, não tinha internet nesse dia, deu uma ventania, que nem hoje está ventando muito aqui, eu acho que para todos vocês aí também, né? É, caiu minha internet, não consegui transmitir, não tem problema. Você tem até o dia 10 de janeiro, e esse é o período de transição que o Leonardo comentou aí agora há pouco, né? Para fazer o sincronismo desses documentos e transmitir para a secretaria. Então, certifique-se de que, se você não fez isso no dia 31 mesmo, talvez não dê para fazer no dia 1º, mas lá no dia 2, 3, né, o quanto antes. E como é que eu faço essa transmissão? Não precisa nem ser no seu estabelecimento. Ah, caiu a internet lá no meu estabelecimento, a companhia falou que vai voltar só daqui 5 dias. Leva esse SAT para casa, para algum outro ponto que tenha internet, conecta ele na tomada e na internet, um cabo de rede nele. Ele já vai fazer esse sincronismo, é automático, não precisa ter software, PDV, nada conectado no SAT, basta ligar ele numa tomada qualquer e pôr internet para ele. Ele vai piscar os LEDs, você vai acompanhar ali de acordo com aquele roteirinho que eu falei que está pregado na etiqueta ali do SAT. Sincronizou, falou que não tem mais nada pendente ali através dos LEDs, guardo numa gaveta finalizado. Existe um procedimento que é a desativação, a desvinculação desse SAT, que é feito no posto fiscal eletrônico. O seu contador certamente sabe fazer esse procedimento. Se você quiser fazer, pode fazer. Um SAT, normalmente, quando ele é desativado, ele passa por esse processo de desvinculação do seu CNPJ e é dado baixa no posto fiscal eletrônico. Porém, a Secretaria da Fazenda não está exigindo isso, já que está no final de vida da tecnologia, né? Então você não precisa fazer isso. Mas se você quer se resguardar, se você fez em todos os seus anteriores, quiser fazer nesse também, dá para fazer essa desvinculação no posto fiscal eletrônico. Então, basicamente é isso, né? Agora, o ponto crítico aí é garantir que tudo foi transmitido, né? Porque depois do dia 10 a intenção da Está Cefaz é que não passível receba mais, né? tá passível pela penalidade, né, pela fiscalização, Exatamente né, e aí é isso. o trabalho de acompanhamento. É, Luiz São ou dois Paula, cenários, viu, Leonardo? São dois isso, cenários. por favor. Um, um, eu vim trabalhando com o SAT até o dia 31. Todos os documentos são válidos. Mas eu tenho até o dia 10 para que esses documentos emitidos até o dia 31 cheguem até a Secretaria da Fazenda. Foi esse cenário que o Matheus discorreu muito bem aí, tá? Cenário 2, eu falei no começo, mas vou falar de novo, que entrou muita gente. Dia 1º, ele liga, entra no restaurante, começa a trabalhar e o SAT vai continuar gerando um papel que é um documento que parece um documento fiscal. Na verdade, é igualzinho que ele estava emitindo antes. Por quê? Porque o SAT não vai deixar de funcionar. Okay? Ele não vai parar de funcionar. Então, ele vai continuar funcionando. Aí ele vai pensar, opa, prorrogaram, a vida está tranquila, não vou mexer, já continua emitindo documento. Esses documentos que foram gerados a partir do dia 1º, eles não têm validade fiscal. É um papel morto, é um documento sem validade. E aí ele está incorrendo em um problema, não é um crime, mas ele, na verdade, está gerando um passivo. E a doutora Fernanda falou agora há pouco que esses documentos, se ele continuar emitindo por muito tempo, ele pode ter o CNPJ dele bloqueado, porque ele está irregular com a Cefaz, mesmo achando que está regular. Porque esses documentos vão chegar lá e não tem validade alguma. Tá? Então, são dois cenários
importantes. Depois eu sei que vocês vão editar isso aqui, mas eles são importantes. Talvez valesse até um slide só para essa situação, porque vai dar falsa sensação, vai dar o falso positivo. E isso aí é crítico, tá? Perfeito. Obrigado. Não sei se o Paulo tem alguma consideração a respeito, e eu queria puxar um tema importante com o Matheus, Não, que é a respeito. na realidade, a consideração que eu tinha, Leonardo, era exatamente na linha do que o Gabellini colocou. A gente tem que ficar muito Perfeito, atento com a virada. Segue adiante, por favor. perfeito. Uma coisa que me perguntaram a respeito das impressoras, né? Antigamente a gente tinha aquela questão da impressora fiscal e as impressoras não fiscais, e se eu não me engano, acho que a gente continua com algumas questões, né? Então, a ideia é que na continuidade, hoje a NFC não tem a necessidade de ser de fato impressa, podendo ser enviada, se eu não me engano, por e-mail, né? Através, se o software permite isso. Mas, de fato, tem que ter uma impressora não fiscal lá disponível caso seja solicitado o documento, né? Acho que é isso. Não sei se o Matheus acho que está sem áudio. Isso é. Eu posso comentar um pouquinho a respeito disso, sim. Realmente, já desde a época do SAT, né, o documento, como ele passou a ser digital, o documento, aliás, eu usei a palavra juridicamente válido, mas não é fiscalmente válido. O Garbellini usou o termo correto aí agora há pouco, então faço essa correção na minha fala anterior. O documento fiscal válido é aquele eletrônico, né, que desde a época do SAT, aquele que foi transmitido para a Secretaria da Fazenda. Na nota eletrônica, idem. Porém, existe uma representação impressa dele, que é um demonstrativo, que é o tal do DANF, né? Então, aquele papelzinho que sai ali, ele não é o documento fiscal, ele é só um demonstrativo. Esse demonstrativo ele não é obrigatório de ser impresso, o que é obrigatório é de ser registrado o documento eletrônico, que esse é o documento fiscal válido. Eu posso tirar 10 cópias dele. Se o cliente perdeu, eu posso imprimir de novo. Se quando eu fui imprimir, acabou a tinta, se eu estou fazendo uma impressora qualquer, porque não importa a tecnologia da impressora, ou eu posso mandar ele por e-mail, por WhatsApp, desde a época do SAT. Existe um ponto aí que é, não, mas e se o cliente precisar disso impresso? Então é saudável que todo estabelecimento tenha uma forma de entregar um comprovante impresso, o tal do demonstrativo, né? Pode ser um por caixa, então posso ter uma impressora por caixa, pode ser uma impressora para a loja inteira. Um supermercado dificilmente vai ter uma impressora para a loja inteira, mas talvez um restaurante basta ter uma impressora e 10 celulares gerando documentos, né? Tirando pedido ali na mão do garçom. Vou fazer uma pausa aqui para ouvir a Fernanda, que talvez tenha alguma correção ou consideração aqui na minha fala. Vamos Sim, lá, desculpa, doutora eu tô com a Fernanda. minha câmera fechada aqui porque eu tô sem energia, tô roteando do celular, né? São Paulo tá um caos. Mas só para fazer uma Exato. correção, Matheus, de que essa opção de não impressão, ela é do consumidor final, não do contribuinte. Então, ele é obrigado a fazer a impressão do DANF. O contribuinte que tem a opção de, eu quero meu DANF eletrônico ou eu quero meu DANF impresso. Então, ele precisa ter uma impressora e emitir. Se o consumidor final não quiser, aí sim ele pode só enviar eletronicamente, mas ele precisa ter no estabelecimento dele a forma de imprimir. Aí Isso era aí, eu ia só. chegar exatamente nesse ponto, né? Se aquele cliente ele precisa do comprovante para apresentar o gasto na empresa ou para um registro pessoal ou o que seja, e ele solicitar o comprovante impresso, o lojista aí sim é onde entra a legislação, né? O lojista precisa estar apto a entregar esse comprovante. Daí que vem a obrigação que a doutora Fernanda bem pontuou. Mas eu não vou ter a impressora, tá, é um risco, porque se algum cliente pedir, pode ser que nenhum te peça, né? Mas se algum pedir, você tem que ter um jeito de imprimir. É isso que está colocado aí na legislação no momento. Agora, qual impressora usar? Que é a pergunta que está aí na cartilha, né? Qualquer uma. A impressora que era usada para imprimir o comprovante do SAT já era uma impressora não fiscal, na maioria dos casos. Mas tem estabelecimento que usa uma impressora laser, uma impressora jato de tinta, enfim, podem ter outras tecnologias de impressão. Claro que uma impressora térmica, melhor dizendo, que é essa que a gente mais comumente vê, é a melhor pelo fato do custo do papel, não vai tinta, é uma tecnologia que ela foi desenvolvida, né, depurada para esse ambiente de loja, altamente resistente, etc. Então, para mim, não faz muito sentido ter uma impressora diferente.
Mas é E, exatamente a mesma que já era usada no SAT, para imprimir os dumps do SAT, melhor dizendo. perfeito, E Matheus aí, para fazer um Capellini. adendo nessa essa colocação, se me permite, Leonardo, o interessante da nota eletrônica é justamente isso, né? Ela, mais ainda do que o SAT, permite essa pluralidade de arquiteturas e soluções. Então, eu posso usar a impressora da minha maquininha Smart de pagamento. Então, se eu tenho um Isso. equipamento de pagamento, a maquininha lá que eu pego lá do adquirente, ela pode imprimir esse comprovante também, né? Eu não preciso ter uma impressora de mesa. Eu posso ter, se eu quero poder imprimir um comprovante longo, com mais detalhes, porque o papel é um pouco mais largo, mas tudo isso fica a critério, né, do lojista, daquele restaurante ou da solução que ele optou, e aquela solução às vezes já direciona para uma tecnologia, né? Pode ser até uma oportunidade para todo mundo repensar suas soluções. Como deixar minha loja mais receptiva, mais com uma experiência de atendimento mais moderna, mais ágil, né? Então, todos vocês que eventualmente tinham vontade de implementar um totem, um atendimento na mesa, um autosserviço na mesa, enfim, tem muitas tecnologias. A gente poderia falar quase que o bate-papo inteiro desse só de opções de modelo de atendimento a cliente. Tudo isso fica ainda mais viável com a nota eletrônica, por conta dela não estar ali na dependência de um hardware, né? Perfeito, muito bom. Gente, vamos já caminhando para o nosso fechamento, né? Então, a gente trouxe algumas questões, né? Então, a gente destacou dentro da cartilha um aspecto importante dentro das operações de bares e restaurantes, que é o delivery, né? Então, a gente deixou em destaque a questão da entrega, né? Então, a recomendação sempre é buscar a orientação da contabilidade, né? Para que ele possa apoiar e auxiliar nessa informação, para construir a informação da maneira correta, para poder fazer o envio das suas obrigações acessórias junto à secretaria, qualificadas da maneira mais adequada. A gente deixou isso em destaque dentro dessa cartilha, né? Acho que o nosso principal ponto trazido, né, que a gente vem caminhando já de fato para o fim do ano, né? Estamos aqui bem próximo já do encerramento do nosso período. Então, é de que os empresários do setor de alimentação fora do lar, eles se conscientizem de buscar as suas software houses, né, para poder entender que eles estão ou não já adequados a essa mudança, né? Se não tiverem, buscar essas orientações para que possam ser feitos, considerando e contando com o apoio dos seus respectivos contadores. Acho que esse é o nosso caminho, e já trazendo aqui e até deixando aberto aqui algumas perguntas. Não sei se tem alguém que esteja participando aqui do nosso bate-papo, que tenha o interesse, se manifesta aqui para a gente poder abrir o microfone. Peguim, por favor. Está sem som. Pronto, agora tem um som. Olha, a AFRAC é uma entidade que congrega, representa todo o ecossistema de tecnologia para comércio e serviço. Então, a gente se coloca à disposição, caso vocês queiram discutir mais profundamente esse assunto, caso queiram conhecer empresas que fazem isso dioturnamente no país inteiro. A gente é parceiro da Abrazel de longa data, a gente faz bastante projetos juntos e a gente está realmente à disposição, através dos nossos canais, para orientar quem precisar de algum tipo de orientação nesse momento, tá bom? Inclusive, se a pessoa, eventualmente, o seu fornecedor de software não tiver pronto, ele não vai ficar pronto até o fim do mês, tá? Não dá, tá? São trabalhos de anos. Então, se ele não estiver pronto e você tiver dúvida, no site da FRAC tem todas as empresas que estão associadas. Para estar lá, a gente faz uma triagem, tem um selo de qualidade, né? Então, podem entrar no nosso site e dar uma olhada, é afrac.com.br ou .org.br, tá, um dos dois.
E se não conseguir, entra em contato com a Brasel, ela fala com a gente, ou tem o telefone nosso também no site, entre em contato com o pessoal nosso lá, veja se pede uma informação, tá? É, a ideia é nós nos ajudarmos aqui, passar esse momento, é um momento de transição, como eu disse no começo, vai ser um pouco dolorido, mas o resultado final vai ser muito bom para todos os empresários, porque vai simplificar a maneira de a gente trabalhar. Não estou falando só da NFCE, estou falando da NFCE com a reforma tributária, tá? Então, é uma briga de décadas aí, né? E hoje o país passa por um processo importante a caminho de algo mais, de ter um ambiente de empreender mais fácil, né? Era uma meta que é buscado pela Brasel, buscada pela FRAC, pelas entidades e pelos cidadãos brasileiros, tá? Então fiquem à disposição para o que vocês quiserem da nossa entidade. Perfeito, obrigado, Garbellini. Bom, deixo aberto aqui para as pessoas que estão participando aqui, caso tenha algum tipo de manifestação, algum tipo de dúvida para a gente poder se aprofundar um pouquinho. Lembrando a todos que a cartilha será disponibilizada através dos links nas redes sociais da Brasel, para a gente poder fazer com que isso chegue e seja um material de apoio e auxílio, né, para estar adequado e dentro da legislação, né, que tem um pouquinho das orientações, e lá constam também as fontes de informação e os canais dos demais parceiros, de todos que participaram da construção desse documento. Tá? Não tendo manifestações nesse primeiro momento, convido a todos a fazer uma pequena fala aqui para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Paulo, vamos começar aqui? Pode ser com você, Peguim? Pode sim. Bom, a gente viveu isso em diversos locais, em diversos estados, e recentemente no Ceará. Então, temos uma experiência lá de meses atrás e tem que ter cuidado, mas foi muito positivo, tá? O que lá eles fizeram esse mesmo movimento há uns meses atrás, os bares, restaurantes, trafegaram muito bem nessa transição. De novo, eu só coloco para vocês, tenham atenção com seu software, peça para testar um pouquinho antes. E caso tenha algum tipo de dúvida, vocês precisam de algum apoio, pode contar com a FRAC. O Gabellini colocou um pouquinho sobre a reforma tributária, que vai ao longo dos próximos anos, vai trazer umas mudancinhas aí lá na ponta, né? Principalmente quando a gente tiver o tal do pagamento lá split. Esse movimento já é um passinho que a gente dá nessa direção, sabe? Então, a mensagem que fica é assim: aproveitem o movimento já para considerar tecnologias novas, considerar que é um momento relativamente fácil, você vai implementar um passinho pequeno, né? De repente você pode considerar, falar, poxa, está na hora de eu ter uma tecnologia mais moderna. O momento ideal é agora. Depois que começar a reforma, vão vir assim alterações com alguma frequência, aí vocês vão estar mais preocupados com a reforma mesmo. Mas vão estar sempre contando aqui com a gente, tá bom? E Perfeito. vai ser tranquilo. No Ceará foi tranquilo, São Paulo tem um parque tecnológico É, muito mais tem avançado, tenho tudo para ser certeza que vai tranquilo, ser né? isso. Acho que é mais fácil a gente se enrolar, dono de vários restaurantes que sempre está correndo, é mais fácil a gente se enrolar por conta de tempo e a gente acabar deixando um pouquinho para a última hora. Então, a ideia é a gente conscientizar aqui, colocar um pouquinho a mão na consciência que tem todo um processo de transição e a gente acaba dependendo de alguns terceiros para a gente estar adequado à legislação aí. Vamos lá. Matheus, considerações? Sim, eu vou nessa linha também, né, de que assim, toda mudança traz algum trabalho, eventualmente algum custo, mas ainda mais os donos dos bares aí vão se identificar com essa máxima que vão fazer uma limonada com esse limão, né? Ou uma caipirinha. Mas assim, eu acho que o recado já que tem uma mudança em curso, por que não olhar para as oportunidades que ela traz, né? Como eu posso
aproveitar essa tecnologia nova para mudar o meu jeito de me relacionar com o cliente, melhorando a experiência dele, aumentando o meu ticket médio, aumentando a visibilidade da minha loja. Tem muita oportunidade nessa linha, tá? Se vocês ainda não pararam para olhar isso, vale a pena. A tecnologia está evoluindo muito rápido. A nota eletrônica facilita o uso dessas novas tecnologias por essa desamarração aí de arquiteturas muito travadas. Então, é bem interessante o que se pode fazer hoje em dia no atendimento ao cliente e hoje em dia é bem acessível, inclusive. Então, deem uma olhadinha nisso. Acho que esse é o recado para aproveitar esse movimento de uma forma positiva e não só como, poxa, tem que fazer mais essa mudança que a secretaria está impondo, porque tem uma oportunidade sim para todo mundo crescer com isso. E aproveito para agradecer o espaço aqui desse bate-papo, da participação, aos colegas aqui da FRAC, ao Leonardo e a todos que ouviram a gente acompanhar o bate-papo aqui. Muito obrigado, Matheus. Compartilho com você aí esse desejo de usar isso de forma oportuna, né? Então, a mudança vem porque traz algumas obrigações para a gente, mas acho que a gente pode trazer essa oportunidade para rever algumas questões tecnológicas e facilidades no nosso processo de atendimento. Obrigado, viu? Luiz Garbellini, por favor, a palavra é sua. Bom, novamente, obrigado, né? A gente é parceiro, sempre foi parceiro da Brasel, né? É, eu, particularmente, trabalho com bares e restaurantes há 35 anos e eu posso dizer, sim, com certeza, nunca houve tanta disponibilidade de equipamentos e sistemas e modelos de venda como se tem hoje. Nunca. É uma coisa muito legal, assim, quem ainda não usa, pesquisem um pouco, tá? É totem de autoatendimento, é tablet na mesa, o celular pedindo na mesa, é pagando na mesa, é autopagamento, é balança automática, é o garçom podendo fazer todo o processo sem precisar ter um caixa, toda a parte de retaguarda fazendo as coisas mais automatizadas. Então, assim, se o software tá velhinho, dá uma olhada em volta. Faz tempo que isso já acontece, não é nada novo, isso já vem de algum tempo. E a gente costuma frequentar a NRA, a gente vai inclusive junto com a Brasel na NRA, aí a gente vai para a NRF, que é a feira de Nova York, onde também acabamos sempre encontrando o pessoal da Brasel lá, né, pela proximidade, e a gente sempre volta dizendo o seguinte: a automação para bares e restaurantes no Brasil é muito mais avançada que a dos Estados Unidos. Acreditem, tá? Porque é um fato. Então, vocês têm à disposição de vocês muita coisa que pode melhorar a maneira como vocês atendem o seu cliente, como você agiliza o seu atendimento, como você otimiza o seu atendimento, tá? E quem está na FRAC é quem vai poder fornecer isso para vocês. Então, tenham na nossa entidade um lugar onde você pode buscar essas tecnologias e melhorar o seu ambiente, tá? Não precisa fazer correndo, mas aproveitem, né? Já foi dito, aproveita. Já que eu tenho que trocar de carro, deixa eu procurar o carro que mais me atende hoje, né? Então, se vai trocar de tecnologia, ou se vai mudar a tecnologia, tenta aproveitar e já fazer um upgrade geral aí, dar um, um, um um banho de loja na sua tecnologia de atendimento de salão e de retaguarda também, tá bom? Obrigado novamente, viu, Léo? Sempre à disposição. Imagina. Eu que agradeço a participação de todos da FRAC. Acho que é importante para a gente aqui saber para quem que a gente liga e como é que a gente conta com o apoio para a gente trazer esse esclarecimento para todos os associados, para todo o setor. Vou dando encerramento aqui ao nosso bate-papo. Obrigado pela presença de todos, por todos aqueles que participaram, né, que assistiram e estiveram acompanhando com a gente. E aí, nos acompanhando nas redes sociais. Em breve a gente passa um pouco mais de informação. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado, viu?